Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou fazer a correção da folhinha de História da Arte do sexto ano agora, tá? Então vocês peguem a folhinha aí, que vocês com certeza devem ter pego na escola, e acompanhem aí a correção, tá? Vamos corrigir a folhinha de arte, tá? Não esqueça. Peguem a folhinha de arte, abrem lá para mim na questão número 1, que a gente vai corrigir agora. Vamos lá. A pergunta é: como se chamavam as pinturas feitas em cavernas na pré-história? Nós já falamos disso muitas vezes, quando estava até em sala de aula ainda, e nas aulas que a gente está dando por aqui por vídeo também falamos sobre isso. É a pinturas rupestres, tá? Essa pintura que está aí na folhinha aí é do sítio arqueológico do Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, tá? Então as pinturas rupestres normalmente eram feitas em cavernas, tá? E no período paleolítico. É que o ser humano, quando ia para essas cavernas como um jeito de proteção, tá? Do tempo, do fuga de algum animal que quisesse caçar o ser humano, então ele se escondia ali para se proteger. Então eles acabavam registrando nessas cavernas essas pinturas, que são muitas delas, por exemplo, como a de Lascaux, né, que a gente vai falar dela, é muito bonita, tá? Então a pintura rupestre é do período paleolítico e essas pinturas eram feitas em fundo de cavernas. Sempre assim, de passar nessa pintura os animais que eles caçavam, o dia a dia deles, tá? Realmente é muito bacana, tem muitas pinturas rupestres muito interessantes, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu ver aqui só um negocinho aqui que deu um probleminha aqui no meu computador. Vamos lá. Número 2. Arqueólogos, antropólogos e estudiosos de diversas áreas descobriram aquelas que podem ser consideradas as primeiras produções artísticas da humanidade. Em qual período histórico pode-se dizer que as primeiras manifestações artísticas dos seres humanos se iniciaram? Eu já tinha dado até a resposta, né? No período paleolítico, né? Que é o período da pedra lascada, né? A idade da pedra lascada, a gente até falou sobre isso, tá? Então, o período que vai começar essas pinturas em caverna, essas pinturas rupestres, vai ser no período paleolítico, tá? Vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Qual o nome do lugar em que país está localizada a caverna onde um cachorro entrou numa fenda e as crianças entraram atrás dele e descobriram lindas pinturas nesta caverna? Essa é na caverna de Lascaux, que fica ao sul, no sul da França, na região de Dordogne, tá? Então é a caverna de Lascaux. Tanto é que são pinturas maravilhosas, assim. Muitos até, quando descobriram essa caverna, não quiseram aceitar que essas pinturas foram feitas no período paleolítico, tá? Tanto é que eles chamam a Capela Sistina da pré-história, tá? Que realmente é muito linda. Tanto é que essa caverna agora, a original, ela só é visitada por pessoas que vão estudar, tá? Porque eles fizeram uma réplica ao lado com a cópia das pinturas, certo? Para as pessoas fazerem a visitação. Porque as pessoas estavam entrando na caverna, tirando foto com flash, essas coisas, e começou a ter uma reação química nessas pinturas que começou a querer desfazer. Então, para evitar isso, eles fecharam a caverna, fizeram uma réplica ao lado dela, com as pinturas que tem lá na caverna de Lascaux, para as pessoas visitarem. Normalmente arqueólogos, antropólogos, normalmente visitam a caverna original, vamos botar assim,
para as pessoas fazerem as pesquisas, tá? Que tem que ser feito. Porque normalmente, mais que a gente fala que descobriu tudo sobre aquilo ali, sempre vai ter alguém que vai descobrir alguma coisa diferente e vai mudar todo aquele pensamento, tá? A história é isso. Vamos lá, vamos agora para a quarta pergunta. A partir de que período os povos primitivos passaram a concentrar ao redor dos rios, organizando-se em tribos e tornando-se sedentários? Esse aí é o período neolítico. Desculpa. Período neolítico, tá? É o período na qual o homem, assim, ele não deixa algumas atividades que ele fazia no período paleolítico, mas com a descoberta de plantar, né? Começou a plantar, começou a domesticar os animais, tá? E com a técnica que ele descobriu do plantio, tá? E logo depois vai vir a era dos metais, que ainda é no período neolítico, tá? Que primeiro vai ser o bronze e depois vai vir o ferro, tá? Que vão ver que são mais duros e vão usar como ferramentas, tá? E é nesse período que o homem agora começa a viver mais em sociedade, e essa sociedade começa a ter que ter regras, e tendo regras ela fica mais complexa. Eles viviam num sistema simples, que era só o cara acordar de manhã, estou com fome, vou lá, pego uma fruta, estou com sede, vou lá perto do rio e bebo a água, certo? Estou com fome, quero comer uma coisa maior, vou lá e caço. Então, mas não tinha regras ou responsabilidades. Quando o homem passa desse período paleolítico e começa o período neolítico e começa a se organizar em pequenas, vamos botar, cidades ou vilas, vamos botar assim, eles começam a ficar uma convivência mais complexa. Aí o homem começa a criar regras para viver em sociedade. Porque às vezes a pessoa fala assim, a pessoa vive um modo simples. Não, nossa sociedade é totalmente complexa. Tudo nós temos regras, tá? E nesse período neolítico vai começar aí todos os tipos de regras, tá? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, número 5. Qual monumento de pedra construído na Inglaterra no período entre 2000 e 1600, que é um relógio de sol? Claro que tem alguns cientistas que falam que é um relógio de sol, tá? Outros acreditam que poderia ser para se fazer cerimônias religiosas, tá? No período que fizeram esse monumento aí, tá? O lugar que fica Stonehenge, tá? Na Inglaterra. Eu acredito que seria mais de ser um relógio do sol, acredito que seria mais para umas cerimônias religiosas, tá? Porque eu já pesquisei sobre isso aí, mas sempre é teoria, ninguém sabe quem fez essas construções e no qual sentido eles fizeram esse acúmulo de pedras botando uma em cima da outra. Eles não sabem, tá? Tem teorias como falando que isso pode ter sido um relógio do sol, como tem teorias que falam que era um local de cerimônias religiosas desses povos que viviam nessa região, tá? Vamos lá, continuando ainda, vamos para a questão número 6. Como se denomina a representação teatral de uma história exclusivamente através de gestos, expressões faciais, movimentos, especialmente no drama ou na dança? Se chama, dessa época aí, pantomima. Pantomima. Na época eu acho que eu mandei vocês até anotar isso no livro, tá? Pantomima. Pantomima é um estilo de dança que, por exemplo, ouve o barulho do vento, a pessoa tenta imitar o vento, ouve algum som, começa a se mexer o corpo, mas sem nenhuma técnica, sem nada. Porque as danças, elas vão ser, muitas vezes, pode ser cerimônias, através de cerimônias religiosas, que muitos povos antigos faziam em volta de fogueiras, tá? Mas ou era imitando um animal, um movimento de animais selvagens,
imitando o movimento das árvores quando o vento bate. Então, quer dizer, as danças começaram por aí, tá? Então é chamado esse estilo que quando começou de pantomima, tá? Vamos lá, número 7. Qual o tipo de arte que expressa sentimentos, ideias e saberes por meio de movimentos, gestos e coreografia? São os primeiros passos de danças, tá? As primeiras danças vão surgir, os primeiros passos de dança vão começar a surgir porque o homem também vai começar a criar instrumentos, tá? Instrumentos musicais. Por exemplo, foi encontrado instrumento feito de ossos de milhares de anos atrás, certo? Uma flauta feita de osso, tá? Então aí você já vê que o homem já começou a tentar tirar, fazer sons, certo? E nisso que você faz sons, as pessoas começam a pegar essas marcações da música e começam a dançar, tá? Então foram os primeiros passos de danças que surgiram. Como eu falei para vocês anteriormente, pode ser no início, poderia ser o batuque, né, em tronco oco, ou faziam tambores, faziam flautas de ossos de animais, e isso acabava criando ritmo e as pessoas começavam a dançar, normalmente em volta de fogueiras inicialmente, e assim vai. Vamos lá, número 8. Qual o tipo de arte dos dias atuais que não são comparados às artes rupestres, onde as pinturas são feitas em paredes, túneis, em muitas cidades urbanas? A gente fala assim, os tipos, né, de arte. Esse tipo de arte, às vezes a gente faz essa comparação das pinturas rupestres com o grafite, que é a resposta, tá? A pintura de grafite. Tanto é que tem um grafite aí na pintura aí, no lado aí da questão, está mostrando aí. E essas pinturas, normalmente, as pessoas, muitas vezes algumas pinturas de grafite, quando os caras fazem, às vezes faz até relatos. Por exemplo, desenham favelas, desenham como vive uma sociedade. Então, quer dizer, eu não sei, claro, que história é uma coisa que é contínua. Mas isso, de repente, um dia pode ser estudado para saber como essa sociedade se comportava. Se caso a gente mudar, né? Então, se houver uma mudança, como viviam as pessoas lá no século XXI? Viviam em favelas. Tanto é que tem essas pinturas que eram feitas em prédios, feitos em viadutos, certo? Para mostrar como essas pessoas viviam. Então, essa foi a oitava e última questão. Logo, logo vou mandar outras folhinhas para vocês fazerem exercício. Enquanto isso, quando não vai fazendo os exercícios dos livros, tá? Que eu também vou corrigir isso para a semana aí. E desejo para vocês uma boa semana e até a próxima videoaula.